Oi, meu nome é Evandro Zaqué e agora a gente vai conversar um pouquinho sobre o manejo da tosse, a abordagem da tosse crônica. Na verdade, eu vou falar de alguns aspectos que geralmente a gente negligencia. Sobre isso que a gente vai falar agora. Só para lembrar, a tosse é um mecanismo de defesa natural do organismo e ela serve para corrigir ou para prevenir a inalação de partícula estranha e também expelir secreções das vias aéreas. Então, isso é um reflexo natural, é uma proteção natural do organismo. A questão é que, além disso, a tosse também pode ser uma manifestação clínica de uma grande variedade de doença. E, por conta disso, ela é uma queixa constante ou frequente na clínica médica de pequenos animais. Como uma grande variedade de doenças pode levar à tosse, eu organizei aqui só para vocês terem uma ideia de quais são as principais causas de tosse. A gente tem causas inflamatórias e alérgicas, onde a bronquite e a asma se destacam, causas infecciosas, que tem a pneumonia como destaque, causas cardiovasculares, como hipertensão pulmonar e a compressão do brônquio principal esquerdo pelo átrio esquerdo. Embora isso seja um pouco questionável hoje em dia, os livros ainda trazem isso como uma causa importante de tosse. As causas neoplásicas, as causas parasitárias e as causas traumáticas estruturais, onde entra o colapso de traqueia e a broncomalácia. Embora existam várias causas, como vocês acabaram de ver, algumas delas se destacam como etiologia de tosse na rotina clínica de pequenos animais. Se me dão a liberdade de escolher algumas, de eleger algumas que realmente fazem parte do nosso cotidiano, talvez eu elegesse a bronquite crônica e o colapso de traqueia como causas importantes de tosse no nosso cotidiano. E qual é o ponto comum dessas doenças? O que as doenças que causam tosse crônica, como essas que eu dei exemplo agora, a bronquite crônica e o colapso de traqueia, o que essas doenças têm em comum? Independente de como se estude essa doença, se essa doença é estudada por broncoscopia, por traqueobroncoscopia, por lavado broncoalveolar, o que a gente mais tem em comum, o que se tem em comum nessas doenças é o caráter inflamatório. Todas essas doenças que levam à tosse crônica têm um caráter inflamatório presente. Se isso é causa ou consequência ainda se discute, mas um caráter comum entre essas doenças é a inflamação. Sendo assim, essa é a primeira dica que eu dou para a gente não negligenciar. Não negligencie o aspecto inflamatório das vias aéreas no paciente com tosse crônica. Por quê? Se sabe que quanto mais o paciente tosse, mais a via aérea inflama. E quanto mais a via aérea inflama, maior a incidência de tosse. Então isso cria um ciclo vicioso que precisa ser modulado, precisa ser quebrado para que a gente melhore a condição de tosse do nosso paciente. Então não esqueçam do aspecto inflamatório da tosse crônica, das vias aéreas nos pacientes com tosse crônica. Sendo assim, lance mão de mecanismos anti-inflamatórios para que você consiga modular esse aspecto. A gente pode fazer isso através de drogas injetáveis, orais ou inalatórias. Independente da via, lembre-se disso, não se esqueça do caráter inflamatório e lembre-se disso quando você estiver fazendo a sua abordagem terapêutica. Tá? Não dá para a gente esperar um tratamento adequado, uma resposta adequada ao tratamento sem a modulação adequada do caráter inflamatório da via respiratória. Vocês já devem certamente ter ouvido essa frase. O bom médico trata as doenças, mas o grande médico trata o paciente. Essa frase é atribuída a William Osler. William Osler foi um médico canadense que viveu entre o final do século XIX e início do século XX, que não ficou conhecido por nenhuma descoberta técnica. William Osler ficou conhecido pelo seu viés humanístico. Esse é o legado de William Osler. E por que eu trouxe esse viés humanístico para a gente levar em consideração? A gente frequentemente pensa que o nosso único foco no atendimento é o nosso paciente. E a gente tem que lembrar que também faz parte da nossa consulta o proprietário, aquele que leva o paciente, tá? O tutor ou o proprietário, chamem como quiserem, mas essa figura também é importante ser levada em consideração no momento do atendimento e talvez no momento da condução do caso. Então, tem uma frase que é minha, não é tão famosa quanto a do William Osler, mas que eu geralmente falo que sempre, junto com um paciente com doença crônica, tem um proprietário angustiado. E isso é importante que a gente leve em consideração quando for atender um paciente com doença crônica, nesse caso, um paciente com tosse crônica. Ou seja, seja informativo a respeito da doença para o proprietário. Seja claro em relação ao prognóstico, seja claro em relação às expectativas do tratamento, e deixe bem claro os possíveis efeitos colaterais, os possíveis efeitos adversos que podem vir desse tratamento.
Não é infrequente, quando os pacientes chegam até um serviço especializado, depois de já ter passado por vários colegas, não é infrequente a gente perceber um caso que foi tecnicamente conduzido com primor, foi conduzido de forma adequada, porém o proprietário ainda fica insatisfeito porque não atingiu o objetivo que ele queria, que ele tinha em mente. Então, geralmente os pacientes com tosse crônica, o que a gente consegue, por conta do caráter da própria doença, é um controle da tosse e não a cura completa. Isso deve ficar claro para o proprietário, assim isso não gera frustrações. Então, a gente precisa gastar um tempo importante do nosso atendimento clínico para orientar o proprietário em relação ao prognóstico, expectativas de tratamento e possíveis efeitos adversos. Então, lembrem-se disso quando vocês estiverem atendendo um paciente com tosse crônica, principalmente se a causa for sabidamente de controle ou de tratamento ou de cura difícil, ok? Outro ponto importante de ser levado em consideração, que a gente não pode negligenciar, nos casos de tosse incoercível, pense na exaustão de todo mundo. Um paciente que se encontra desse jeito, ou seja, tossindo dessa forma por dias, por semanas, isso gera um grau de desconforto muito grande, tanto para o próprio paciente quanto para o proprietário. Isso gera estresse, isso gera cansaço, isso gera exaustão. E esse cansaço e exaustão pode fazer com que os proprietários fiquem mais propensos a abandonar o tratamento. Lembrem disso. Quanto mais cansado, mais exausto eles estiverem, maior a propensão de abandonar o tratamento. Entenderam? Uma vez que a inflamação tenha sido modulada, lance mão de antitussígenos potentes. Lembre-se disso. Depois que a inflamação da via aérea foi controlada e você já determinou que é possível usar o antitussígeno, use. Infelizmente, com a apresentação oral, a gente tem poucas opções aqui no Brasil, tá? Mas use o que a gente tiver à disposição, use o que tiver à disposição. Em casos extremos de tosse, onde aquele paciente não para de tossir, literalmente não para de tossir, não hesite em hospitalizar. Não hesite em hospitalizar, ok? Uma noite completa de sono pode retomar o entusiasmo do proprietário e fazer com que ele fique mais adepto ao tratamento. Então isso é importante. Isso vai dar também para o nosso paciente uma melhora de qualidade de vida. Um dia inteiro sem tossir, hospitalizado, talvez até mesmo com uma sedação pesada, vai fazer com que a tosse se controle e isso vai parar a perpetuação da inflamação da via respiratória. Isso, sem dúvida nenhuma, vai ser benéfico para o seu paciente. Essas eram as considerações que eu queria passar para vocês hoje. Espero que elas sejam de alguma forma de valia para o cotidiano de vocês. Muito obrigado.